Fala galera, beleza? Vamos ver mais uma vez aqui como funciona, né, essa integração do Firebase com o Hasura agora, né, através de um conceito que a gente vai conhecer hoje, que é de Cloud Functions, que são as funções de nível de back-end, né? Se você observar aqui nesse material, ele fala da primeira parte, construindo essa configuração, né, do Hasura, modelando os dados, fazendo aqui a parte de configuração das tabelas, enfim. E ele já mostra aqui, ó, uma ideia de como vai funcionar essas permissões. Tanto que ele já faz nesse primeiro passo aqui, ele fala assim, olha, a gente vai fazer isso aqui, mas não precisa se preocupar, a gente vai ver isso no futuro. E aí esse futuro é exatamente o que a gente vai ver agora, né? Que a gente vê exatamente bem aqui nesse passo 2, essa configuração de autenticação. Ó. Então esse passo ele envolve a gente fazer uma configuração em nível de Cloud Functions, né? E passando essa informação aqui no cabeçalho, né? de solicitações de token, né? Então, quando a gente for comunicar com o banco de dados, a gente se comunica através de um cabeçalho, né? Se você observar aqui, ó, ele tem aqui, ó, request headers. E esse cabeçalho aqui, ele é o cabeçalho de administrador. A gente tem uma chave padrão de administrador aqui do Hasura que faz todas essas mudanças. Se eu compartilhar essa chave aqui, todo mundo que tiver acesso à configuração do meu servidor vai poder fazer mudanças no meu banco de dados. É por isso que ela é uma chave secreta de administração. E não é muito interessante a gente compartilhar isso. Como eu muito provavelmente vou alterar, né, essa informação, não tem problema de eu compartilhar ela. É para efeito de estudo mesmo, então fica disponível para vocês verem também, tá? Nesse caso é essa aqui. Beleza. Uma vez que a gente tem isso definido, a gente precisa configurar a nossa tabela que vai ter essa permissão, né? E aí, como eu falei, é uma permissão de usuário. Ou seja, quando a gente criar o nosso usuário e passar o cabeçalho, a gente vai passar esse carinha aqui e não mais o administrador. Então, seguindo aqui a proposta desse material, ele vai falar exatamente a segunda parte, né? Que é a configuração do Firebase admin SDK. Aqui no nosso caso, a gente vai utilizar... Lembram que a gente instalou o Firebase lá no início para fazer a integração com Flutterfire e tudo mais? A gente vai usar essa mesma proposta. A gente vai criar aqui um Firebase, executar aqui a função o comando Firebase init, e ele vai pedir aqui para configurar algumas coisas. Aí o que a gente vai configurar? Nesse caso aqui, a gente vai configurar o Functions, né? Que é aqui a parte de configuração do Firestore Functions, tá bom? Deixa eu só ver o negócio aqui, rapidão. Tá, voltando aqui que eu tive que atender uma ligação. Então aqui, ó, eu configuro o Functions, né? Que é o que a gente vai fazer aqui no nosso projeto. E ele vai pedir algumas coisas, né? Configurar um novo projeto, configurar em um projeto existente. Eu vou escolher projeto existente porque é o aplicativo do Finance, né? Então aqui eu escolhi o Finance, ele pergunta em qual linguagem eu vou selecionar aqui para configurar Cloud Functions. Pelo fato de eu não conhecer muito TypeScript e esse tutorial estar em JavaScript, eu vou escolher JavaScript. Apesar de eu não saber JavaScript, mas eu sei mais ou menos como funciona esse código que eu vou mostrar para vocês, né? Aí ele pergunta, você quer instalar as dependências agora? Eu vou dizer que sim, que ele vai instalar aqui dentro desse projeto as dependências, tá? Enquanto ele está instalando aqui, a gente vai ter que também instalar uma outra dependência que é para a gente fazer as requisições, né, do GraphQL aqui. Quando a gente pegar alguma coisa, a gente vai ter que solicitar, né, para o servidor realizar algum tipo de configuração. Eu vou acessar aqui o Functions e eu vou colar esse código aqui, ó, no install npm install. Esse tracinho aqui, ó, se você copiar e colar, ele não é um travessão, tá? Ele é uma flag. Então, por ser uma flag, ele é 2 traços e não um travessão, tá bom? Caso você coloque um travessão, vai dar um erro. Se você só copiar e colar do site.
Então aqui ele já deixou tudo configuradinho, beleza? E o próximo passo é, de fato, configurar, né, as funções. Então vejam que aqui ó, a gente tem um arquivo index.js, que é o nosso arquivo do projeto base aqui do Firebase, né? Do Firebase Functions, Cloud Functions, e a gente tem algumas informações aqui, ó. Essas três primeiras linhas são as linhas de importação, tá? Então você vai importar tudo que tem aqui para essa variável. É como se fosse o cast do que a gente faz lá dentro do Flutter, do Dart, que a gente importa alguma coisa como outra, aí especifica o nome. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Essa função aqui, ó, vocês vão ver que essa função não, isso aqui é na verdade uma espécie de configuração inicial de função, né? Porque percebam, ele vai fazer eu não sei se é uma função ou se é um objeto. Eu diria que é um objeto, né? Porque esse carinha aqui, ó, ele é um construtor, tá vendo? Então é como se a gente criasse um objeto do tipo GraphQL Client e atribuísse para essa variável aqui, ó, Client, beleza? E aqui vocês vão ver que a gente tem algumas configurações, ó. Your GraphQL Endpoint, que nesse caso aqui é essa configuração que a gente tem bem aqui, ó. É esse carinha bem aqui. Então eu colo aqui o meu GraphQL Endpoint. Ele coloca o cabeçalho, aquele mesmo cabeçalho que a gente tem aqui, ó. Então é aqui que a gente configura esse cabeçalho. Inclusive é esse que a gente vai pegar aqui, ó, o nosso admin secret. Eu vou copiar aqui e vou colá-lo bem aqui nesse valor, né? Tem um objeto, né, um mapa que tem chave e valor. Nesse caso a chave é Azure Admin Secret e o valor é o valor da nossa chave secreta, tá? O próximo passo é inicializar a Cloud Function, né? É inicializar a função aqui do admin SDK. Então a gente tem admin initialize app e aí o que a gente chama functions.config.firebase e aí inicializa esse projeto aqui, né? essa informação. O próximo passo aqui, ó, ele está dizendo que é registrar o usuário com as custom claims. Essas custom claims, elas têm a ver com uma informação aqui que vocês vão ver caso vocês criem aqui, vocês forem pegar aqui no próprio aplicativo, quando você fizer login, você tem acesso a um token, né, que é o do usuário. E esse usuário, né, ele representa esse token. Né? Esse token representa as informações desse usuário para ele fazer comunicação com o Firebase. Então, se você pesquisar sobre esse token de autenticação, você vai ver que ele tem algumas propriedades, algumas informações específicas e tal. E aqui a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai interceptar esse token no momento em que a gente realizar uma chamada de criação de usuário e a gente vai configurar um custom claim, certo? Então, para isso a gente precisa criar a nossa primeira função, que é essa função aqui, ó, exports register user. Eu vou copiar só até aqui, ó, que é para vocês verem como que a gente vai fazer isso. Então a gente chama essa função nessa chamada. Que chamada é essa? A gente está registrando uma função, está exportando uma função chamada register user. Significa que essa vai ser a nossa função. E essa função será justamente o retorno dessa chamada aqui, ó. Ou digamos assim, é como se eu estivesse fazendo assim, olha, eu vou registrar uma função que é essa aqui. É como se fosse isso. Então, em qualquer chamada HTTPS que execute o que a gente vai fazer aqui dentro, ele vai fazer esse procedimento, tá? Então, vamos lá. Significa dizer que eu vou fazer um async e aí tem efetivamente a função anônima, né? Que é essa função aqui que possui data e context e retorna um objeto, né? Então eu vou fazer aqui data e retorna um objeto, certo? Aqui tem data e context, que é o que a gente usa aqui dentro, né, da função. Então, para começo a gente declara, né, algumas variáveis, a gente atribui, né, algumas variáveis aqui. Que variáveis são essas?
as variáveis que a gente vai realizar é o envio a partir do front. Então, quando a gente envia uma informação, essa informação é interceptada por essa função e a gente consegue acessar o objeto, né, ou as propriedades desse objeto. Nesse caso aqui, vai ser e-mail, password e display name. É exatamente isso que a gente vai mandar do front. O e-mail, o nome e a senha, tá? Depois a gente faz a verificação, né, se nenhum desses for nulo. E caso seja nulo alguma informação dessa, a gente retorna um erro, né? E aqui a gente vai fazer de fato a nossa lógica da chamada, né? Que é a utilização de um try catch, porque a gente vai tentar fazer alguma coisa e se não der certo a gente vai retornar um erro. Essas 4 linhas aqui, elas tratam da seguinte questão. O admin, né, que é essa função aqui do admin SDK, ela vai acessar o auth, que é o responsável pelo Firebase Authenticator, no momento em que eu chamar essa função createUser. E lembrem que essa função aqui, ó, ela é lá do Firebase. Ela significa que essa é a função que é invocada quando eu tento criar um novo usuário. É aquele create with email and password, que é um dos tipos de função que a gente chama para criar usuário. Ela, no final das contas, chama essa função aqui, ó, auth.createUser. E ela tem propriedades aqui, ó, e-mail, password, display name, que são as mesmas propriedades, as variáveis que a gente está usando aqui em cima. Esse custom claims, ele é exatamente aquilo que a gente vai passar no cabeçalho de forma interceptada, né? A gente vai pegar essa informação e adicionar isso aqui. Que informações são essas? Ó? A gente está dizendo que esse objeto ele possui a chave que é o Hasura Claims, já da WT Claims, o valor, né, a chave, e o valor vai ser justamente esse mapa, esse objeto que possui algumas propriedades aqui dentro, a chave, default role, valor user, Hasura allowed roles, e aí o valor user. Poderia colocar anônimo, user, admin, poderia colocar todo tipo de usuário aqui, todo tipo de permissão, certo? As padrões, as mais padronizadas são user, admin, anônimos, né? E qual a informação que vai ser enviada para esse cabeçalho também? User ID, que é o user record.uid, que é exatamente o retorno dessa função createUser. Uma vez que eu chamo ela, ela me retorna um user record. Como é promise, é porque ela é uma chamada que vai acontecer no futuro. E aí, quando ela acontecer, ela vai atribuir para essa variável e eu vou ter acesso a algumas propriedades dessa variável, beleza? No final, eu executo a função setCustomUserClaims, né? Com base nesse também no admin aqui, no admin auth, eu chamo a função setUserClaims e eu passo o ID, que é o que ele espera, né? Que eu passe o ID. E o custom claims, que é um objeto, e é justamente esse objeto que eu vou passar aqui, beleza? No final eu retorno o user record, né? Em formato de mapa, né? Em formato de JSON. E esse é o retorno dessa chamada para o meu front-end. Caso dê algum problema, eu chamo essa instrução aqui dentro do catch, beleza? A gente conclui essa função, então essa aqui é a função, digamos, de criação, né? De registro de usuário. E agora a gente vai fazer a segunda função, que é de chamar, né, sincronizar o que a gente pegar para o Hasura. Então a gente cria a nossa segunda função chamada process signup. Então essa função já foi concluída. O process signup também é uma função que é o retorno dessa invocação aqui, ó. Tal. Se eu não me engano, aqui é user e aqui é isso aqui. Olha só confirmar. Async user, exatamente. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Async user e retorna alguma coisa, né? A gente vai chamar, no caso, a gente tinha chamado onCall e agora vai ser onCreate. Ou seja, quando a gente criar um usuário, no momento da criação, né? A gente vai executar esse pedaço de código aqui. Que pedaço de código é esse? Declaramos as variáveis, que nesse caso é o ID, e-mail, display name, e se não tiver, vai ficar no name, por eventual caso, né, de dar algum tipo de problema. A gente vai declarar
uma mutation aqui, ó, muito semelhante ao que a gente fez lá no playground do Hasura. A mutation ela recebe essa instrução, né, que é como se fosse uma string literal aqui. E aí você viu que tem aqui as variáveis, ó, ID, e-mail e nome. Todas elas são variáveis que a gente vai passar no insert users. Deixa eu só confirmar aqui se está correto no nosso banco esse insert users, porque eu acho que está insert user, tá vendo? Então a gente altera porque nesse caso aqui é insert user. Então não vai ser insert user, podia dar um erro, tá? Se a gente deixasse insert users. E acho que é isso. Temos e-mail, ID, e-mail e nome. Deixa eu só confirmar aqui se está certo isso aqui. Insert users, object, ID, e-mail e name, né? ID, e-mail e name. A gente podia até passar aqui, como a gente configurou que está zerado por padrão, né? Não precisa passar o balance aqui. A gente vai só passar o ID, e-mail e o name. E o retorno é dos affected rows aqui, né? Continuando aqui com a nossa missão, é a gente fazer o try catch agora, né? No caso, fizemos a mutation, vamos fazer o try catch. E nesse try catch a gente vai ter a declaração, né, desse usuário. Ou a gente vai chamar, né, esse request aqui, ó. A gente vai fazer agora pro client, que é o GraphQL, né? Então a gente vai fazer uma requisição, e essa requisição é do tipo mutation, e esse aqui é o payload, digamos assim. Esse aqui é o objeto que a gente vai mandar para essa variável. Lembram lá das carry variables? É isso aqui, ó. É o mapa com chave e valor. E no final a gente retorna o data. Nesse retorno, a gente está retornando o objeto ou a resposta, né, dessa informação. E caso dê algum problema, a gente lança uma exceção. Beleza? Por fim, a gente vai criar a nossa última função. Essa aqui foi a função de processar o sign-up. A gente vai fazer a nossa última função, que é de caso a gente delete esse usuário, a gente pode se deletar ele lá pelo Firebase ou deletar ele de alguma maneira pelo aplicativo. A gente vai fazer esse processamento de deletar. E também acontece a nível de Firebase, né? Ou seja, quando eu deletar um usuário lá pelo Firebase, ele vai executar essa função aqui. E aí que função ou que informação é essa, né? Aqui também é o user, né? Então eu vou colocar aqui, deixa eu só voltar aqui. É o user que retorna alguma coisa. Deixa eu só ver se ele é async também. É async também. Eu vou passar user. Ok. E aqui dentro eu jogo a declaração da mutation, né? Que é essa mutation que se refere a deletar o usuário. Aí eu tenho que confirmar aqui se está certo esse deletar o usuário, que nesse caso é delete user no singular. Então tá aqui, ó, delete user, where id é igual a id, que é essa variável aqui, né? E ele me retorna o affected rows nessa mutation, no caso. Seguindo o padrão aqui que a gente tá vendo aqui, ó, eu vou declarar aqui eu vou atribuir uma variável do id, que é nesse caso o user id, o id, né, do user record, e eu vou fazer o try catch aqui, né? Então esse try catch recebe essa instrução, que é a request da mutation e a variável id. E no final ele retorna o data, né, do que ele executar. Caso dê algum problema, eu retorno uma exceção, né, um erro aqui. Por enquanto é isso, né? A gente criou as nossas funções e agora a gente precisa mandar isso aqui para o nosso Firebase. E para fazer isso a gente precisa fazer o deploy. É aqui que vem uma parte importante. Eu fiz esse processo aqui enquanto está fazendo o deploy, né? Eu vou explicar que eu fiz esse processo aqui na versão local, né, do Firebase, com o emulador e tal. E eu tive bastante problema com essa parte, né, de criação, de autenticação. Até aqui eu consegui, né, fazer
o deploy a nível local. Porém, o próximo passo, eu estava tendo muito problema com o token. E aí eu descobri que era porque eu estava na versão que não é paga, né, do Firebase. E aí o que eu fiz? Eu alterei, né, para a versão paga, né, Pay as you go, que é o plano Blaze. E eu alterei aqui, criei um cartão virtual para uso único e tal. Só mesmo para ele liberar, porque depois ele só vai cobrar a gente se a gente extrapolar esses limites aqui, né? No caso aqui das nossas Cloud Functions, ele só vai me passar a cobrar se houver 2 milhões por mês, né, de solicitações, o que é muita coisa para um plano que provavelmente não vai chegar nesse ponto, né? E depois disso ele vai me cobrar 0,40 centavos de dólar por milhão. Então eu acho que não vai dar tudo isso, a não ser que esse vídeo viralize e todo mundo faça um usuário no meu aplicativo, mas isso não vai acontecer, tá? Então eu vou deixar aqui. Além disso, eu criei um limite, né? Então tem um limite aqui, sei lá, de R$10. Quando atingisse, a API ia ficar bloqueada e não ia ser mais possível utilizar. Vamos ver aqui agora no build se ele já criou as minhas funções, tá? Cliquei aqui em Functions. Ele está registrando ainda aqui. E aqui ele já criou. Tanto que ele como eu estava fazendo o teste, né, ele criou 3 requisições aqui. Ó. O Process Delete foi chamado 3 vezes. O Process Sign Up não foi chamado nenhuma vez e tal. E aí vamos ver aqui o que vai acontecer. Agora que vem a segunda parte, né? A gente fez aqui o nosso deploy das funções e a gente precisa agora configurar o nosso aplicativo, né? Para quando eu criasse um usuário aqui, eu me comunicar com o Firebase e o Firebase se comunicar com o Hasura, beleza? Deploy completado. Agora a gente vai lá para o nosso caso de criar usuário, tá? Que é o Sign Up. O Sign Up, ele tá aqui no Service, Firebase Auth Service, e tá bem aqui essa função Sign Up. Percebam que aqui eu estou chamando direto o Firebase. Se eu vier aqui e fizer o log, né, eu vou até criar um novo usuário para vocês verem. Eu vou fazer aqui o log. Await auth.user current user, na verdade, get id token .toString. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. O argumento não pode ser atribuído a um tipo num. Esse num não é esse num aqui que eu quero. É o nome do developer. Deixa eu ver agora se vai funcionar. Await. Oxi. Await. Get id token. E se for nulo, né? Nulo. Vou só colocar aqui pra gente ver, né? Então eu vou criar um usuário. Criar com e-mail e senha aqui, né? Para vocês verem uma coisa interessante. Caio, e-mail hasura.com abc. Quando eu fizer o sign up aqui, ele não vai chamar o Firebase, né? Ele vai imprimir aqui esse token para mim e quando eu copiar e olhar ele aqui, ó, vou fazer essa verificação, vocês vão ver que ele ainda não está configurado com Hasura, ele não está com as custom claims aqui, ó. É agora que a gente vai fazer para adicionar aquele pedacinho de mapa, né, aquele objeto aqui. E para isso a gente vai precisar instalar a dependência add dependency cloud functions, tá? Essa cloud functions que é a dependência que trabalha com a ideia de eu fazer chamadas para aquelas cloud functions que a gente lançou lá no Firebase. Beleza? É essa aqui que eu vou precisar fazer aquele
plano Blaze lá e tal. E aqui a gente não vai mais utilizar essa função. A gente vai utilizar outra função, que é a função do Firebase Cloud Functions. Então a gente precisa inicializar aqui, ó, final functions recebe Fire Cloud, qual que é? Cloud Functions. Aí, Firebase Functions Instance. Então é essa aqui que eu vou chamar aqui embaixo, ó. Eu vou na real fazer um functions ponto. Aí qual que é o que a gente usa, né? O método HTTP callable. E aí a gente usa o nome da função que a gente quer chamar. Nesse caso, a função que eu quero chamar é o process signup, tá? Então eu copio aqui process signup e depois eu uso o método call, tá? Vejam que esse call é futuro. Então eu vou ter que pegar vou ter que fazer essa chamada await, né? Vou fazer essa chamada assíncrona e ela vai me retornar alguma coisa aqui. Eu posso trabalhar com esse retorno ou não, tá? Então pensem o seguinte, se eu fizer alguma coisa que não der certo, ele vai direto para a exceção, ele vai lançar a exceção. Deixa eu ver se eu tenho aqui on Firebase Functions exception catch e eu vou até fazer um throw i.message null. Vou só lançar essa aqui mesmo, tá? Da Cloud Functions Exception, para ele mostrar aqui. Se ele não tivesse, ele ia lançar aqui de qualquer maneira, tá? Mas só para efeito de a gente utilizar todas as práticas aqui. Então eu vou fazer essa chamada aqui. E o que eu vou colocar nesse call? Ele pede parâmetros aqui, ó, do tipo dynamic. Ele diz aqui que ele aceita várias coisas. No nosso caso, a gente vai passar o mapa. E lembram qual que é a coisa que ele espera aqui no nosso index, né? Na nossa chamada da informação que ele pega, ó. Ele espera que eu passe justamente, não é o register user não, é o process signup. É isso aqui que ele espera que eu passe, ó. Oxe, não é que não, é register user mesmo. Acho que eu até chamei errado. É register user, tá? Ele espera que eu passe isso aqui, ó. Um mapa. É register user o nome da função, tá? Fiz errado aqui no código. É register user. A gente já ia chamar o direto lá. E eu vou passar aqui justamente aquele mapinha lá, ó. Vou pegar até o mesmo aqui e vou passar lá. Só que vai ter algumas diferenças, né? Lá ele passa direto. Aqui a gente tem que passar dessa forma aqui, ó. Isso. Isso. E-mail vai ser essa variável. Eu tô pegando no signup, né? Password. E aqui vai ser name. Então não vai ser aqui que eu vou usar isso, tá? Vai ser lá no process, lá no sign up. Ué, tá sign up aqui, né? Ah, é verdade. É porque eu tava pegando outro lugar. É aqui mesmo, no sign up que a gente vai fazer isso, tá? Então tem aqui, ó, e-mail, password e display name, que são essas propriedades aqui. E para o nosso caso, né, são essas variáveis aqui, ó, da função. E-mail, password e name, beleza? A gente vai chamar essa função. E aqui a gente não vai mais chamar o create with username. A gente vai passar o sign in with email and password, porque a gente já não vai mais precisar criar esse usuário. Quem vai criar vai ser a função. Aqui a gente só vai fazer o login. E aí com base nesse login a gente vai fazer essa chamada. E tem um detalhe importante. Como a gente vai fazer essa modificação lá, esse getUserToken, ele pega o token que foi gerado primeiro e ele tem um tempo, né? Ele tem um tempo de expiração de 1 hora, que é esse exp aqui, ó. Então, para a gente pegar um token atualizado, a gente tem que chamar com a propriedade aqui o parâmetro true, né? Ele não está fazendo force refresh. E aí, quando eu fizer o parâmetro com o token
agora com esse getTokenTrue, ele vai pegar um novo token e esse novo token deve estar com essas informações atualizadas. Se eu tentar fazer o rebuild aqui, ó, ele vai dizer que ele vai dar algum erro, porque a gente está tentando fazer uma chamada de uma coisa que a gente estava utilizando aqui a função de uma coisa que ainda não foi instalada, né? Então a gente para aqui a compilação e faz uma nova para poder fazer sentido aqui o que a gente adicionou, né? Uma nova dependência e tal. E aí a gente vai fazer esse processo agora de configuração ou de confirmação, né, de que a gente está fazendo corretamente aqui. E aí vamos já ver qual que é o resultado. Pronto. Agora vamos ver o que vai acontecer quando a gente criar um novo usuário, né? Então eu vou colocar aqui Caio. O meu e-mail vai ser caio@rasura.com. Mesma senha padrão de sempre. ABC. E eu vou fazer o sign up. Ele deve passar por aqui, fazer o sign in e imprimir um token, né? E fazer aqui o login. Então olha aqui agora que eu vou pegar esse token e ver aqui no JSON, no JWT, que já tem, né, os custom claims bem aqui, ó. Beleza? A partir de agora, a gente conseguiria trancar, né, o usuário para fazer as solicitações para a API com base nesse ID. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Só uma recapitulação rápida. A gente configurou o nosso back-end, né? A gente fez o nosso processo de criar as nossas próprias Cloud Functions aqui, que vão ser chamadas quando a gente criar um novo usuário. E também, para ter a integração de Firebase com Hasura, a gente fez também chamadas a nível de GraphQL aqui, né? Do processo de após a criação do usuário, inclusive após a deleção do usuário. Tanto é agora que para confirmar, a gente pode vir aqui no Hasura e verificar se foram criados os usuários, né? Então aqui, ó, foi criado o e-mail e Hasura. E aqui foi criado o caio@rasura.com. Se eu vier aqui no Firebase, vim aqui no Authentication e deletar daqui o Delete Account, ele deve deletar também daqui o usuário. Tanto que está aqui, ó. Beleza? Com isso a gente confirmou que está funcionando nossa integração. E nos próximos vídeos a gente vai ver como que funcionam essas permissões aqui, beleza? A gente se vê até lá.